Então vamos aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver na resolução de um exemplo. Então o exemplo diz o seguinte: é dada uma esfera condutora de raio R igual a 1 metro, eletrizada e situada no vácuo. Em um ponto P, a distância de 3 metros do centro da esfera, o campo elétrico tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Determine. Então, primeira coisa, vamos representar o problema aqui. Então, tem uma esfera, e essa esfera tem um raio de 1 metro. Uma distância de 3 metros dessa esfera, vou chamar de D, a gente tem um campo elétrico nessa região. Como ele não disse se a esfera está eletrizada positivamente ou negativamente, vou admitir que a esfera esteja eletrizada positivamente, mas isso não vai fazer diferença. Então aqui, nesse ponto P, que está a uma distância de 3 metros do centro da esfera, a gente tem um campo elétrico com valor de 9 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Então, colhendo os dados, a esfera tem um raio igual a 1 metro. A uma distância, de 3 metros, a gente tem esse ponto P, no qual a intensidade do campo elétrico é de 9 vezes 10 a menos 2 volts por metro. Ele fala que o meio é o vácuo, então constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metros ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Na letra A, ele pergunta qual que é a carga elétrica distribuída pela superfície da esfera, admitindo Q como sendo positivo. Então aqui ele fala para a gente que o Q é positivo. Então beleza, então como que eu vou determinar a carga elétrica? Tendo o campo, a constante eletrostática e a distância. Eu vou aplicar a equação para o cálculo do campo elétrico, que no caso de uma esfera e para uma carga pontual, ela é a mesma. Então sendo assim, K0 vai ser igual à quantidade da carga dividido pela distância ao quadrado. Como eu quero saber qual que é o valor da carga, eu pego tanto o D como o K0 e passo para o outro lado. O K0 vai para o outro lado dividindo e o D vai para o outro lado multiplicando. Com isso a gente fica que o módulo da carga vai ser igual a 1 D ao quadrado vezes E dividido por K0. Como ele falou para a gente admitir a carga como sendo positiva, não preciso colocar o módulo. Já sei que a carga é positiva. Substituindo os valores, a gente tem que 3 ao quadrado, que multiplica o campo elétrico, 9 vezes 10 a menos 2, vai ser dividido pela constante eletrostática do vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9. Esse 9 que esse 9 aqui eu posso cortar. Com isso eu vou ficar com 9 vezes 10 a menos 2, porque 3 ao quadrado vai dar 9, dividido por 10 a 9. Divisão de potências de bases iguais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Com isso eu vou ficar com Q igual a 9 vezes 10 a menos 11 coulombs. Então a quantidade de carga distribuída na esfera é de 9 vezes 10 a menos 11 coulombs. E essa daqui foi a letra A. Na letra B, ele pede o potencial elétrico no ponto P, a distância de 3 metros do centro da esfera. Então eu quero saber qual é o valor do potencial elétrico nesse ponto. Potencial elétrico em P. Então na letra B, ele quer saber o potencial elétrico em P. Então a gente sabe que o potencial elétrico para uma esfera, ele pode ser calculado como sendo um K0, a carga dividido pela distância. Agora não é mais a distância ao quadrado, é só dividido pela distância. A carga a gente calculou aqui na letra A, o valor de 9 vezes 10 a menos 11 coulombs. Então só substituindo os valores, a gente tem que 9 vezes 10 a nona multiplica 9 vezes 10 a menos 11 dividido pela distância, que é 3. Posso simplificar aqui. Com isso, o VP vai ser igual a 3 vezes
10 elevado a 9, que multiplica 9 vezes 10 a menos 11. Aqui eu simplifiquei e fica sendo dividido por 1, né? Então, o VP vai ser igual a 3 vezes 9, que vai dar 27, vezes 10 a menos 2. Ou, aliás, 2,7 vezes 10 a menos 1 volts. Então, esse é o potencial a uma distância D da carga. Na letra C, ele pede o potencial elétrico em qualquer ponto interno e na superfície. Então, a gente sabe que para uma esfera, o potencial elétrico no interior da esfera e na superfície, ele é o mesmo. Ele que é o potencial interno e o potencial na superfície. Mas eu sei que o interno é igual ao potencial da superfície. Então, basta calcular o potencial da superfície, que ele já vai ser igual ao interno. Bem, o potencial da superfície vai ser o potencial exatamente aqui, onde o raio é igual a 1. Então, a fórmula do potencial vai ficar igual a 1K, 0, a carga dividido pelo raio. Substituindo os valores, o potencial na superfície vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica a carga, que é 9 vezes 10 a menos 11, tudo isso dividido pelo raio, que é 1. Fazendo essa multiplicação, o potencial na superfície vai ser igual a 81 vezes 10 a menos 2, ou o potencial na superfície vai ser igual a 8,1 vezes 10 a menos 1 volt. E esse também é o valor do potencial no interior. Então, 8,1 vezes 10 a menos 1 volt. Então, esses são os resultados para o potencial no interior e o potencial na superfície. Uma coisa que o exercício poderia pedir era para a gente calcular o campo elétrico bem próximo à superfície aqui, né? Se caso ele pedisse o campo elétrico, a gente sabe que esse campo elétrico próximo à superfície vai ser aproximadamente igual ao campo elétrico na superfície. Então seria essa fórmula que a gente iria empregar. Então, o campo próximo à superfície seria dado pela seguinte expressão. 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica a carga, 9 vezes 10 a menos 11, dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Caso 1 ao quadrado. Então, o campo próximo na superfície, ele seria 81 vezes 10 a menos 2 volts por metro, ou, colocando em notação científica, esse campo próximo aqui, ele seria de 8,1 vezes 10 menos 1 volts por metro.